Então, pessoal, essas aí são as forminhas que eu vou usar. Forminha azul escuro de número 5, tá? Para os docinhos de 15 gramas que eu farei. Aí vocês estão vendo as massas dos brigadeiros. Temos 9 receitas aí, tá? E aí eu já vou tingir o meu granulado com o pó. Ó, pó para decoração dourado metálico, tá? Da FAB. A marca não tem muito a ver, mas o pessoal gosta de saber qual a marca que a gente usa, né? Enfim, coloquei ali o pó no granulado e é só misturar que ele já vai fazendo o trabalho dele, vai tingindo ali os confeitos, né? Eu vou fazer 50 docinhos, 50 brigadeiros dourados. É isso, sem muito segredo, é só adicionar ali o pó, misturar e pronto, ele já vai ficar na cor. Se fosse um confeito, um pó de alguma cor, tipo rosa, azul, qualquer outra cor, o confeito teria que ser branco, né? Mas como era dourado, eu fiz ele com o confeito de chocolate mesmo e deu muito certo, tá? Coloquei ali na minha assadeira, que eu vou colocar os brigadeiros ali dentro. E aí eu já vou começar a pesagem da minha massa de brigadeiro. Essa é a massa de chocolate, 32% cacau, tá? Tô pesando aí os docinhos com 14 gramas. Tem entre 13 e 14 gramas. Porque o restante do peso, né? As 2 gramas será o granulado, né? Aí eu vou pesando todas elas. E depois a gente vai bolear para colocar ali no nosso confeito dourado. Eu não gosto muito de fazer esse vídeo narrado, né? Prefiro gravar em tempo real, gravar e já ir falando, explicando para vocês. Mas esse final de semana foi bem agitado por aqui, né? Por conta das eleições. Então tinha muito barulho de carro de som, barulho de som mesmo, de música, enfim. Eu tô narrando esse vídeo na segunda-feira justamente pelo barulho, né? Esse vídeo eu gravei no sábado e o áudio eu tô colocando na segunda-feira por causa do silêncio. Geralmente segunda-feira é mais silencioso aqui e tem que aproveitar, né, para gravar. Enfim, continua aí pesando. Como eu disse, são 50 docinhos. Então vou pesar as 50 massinhas. Eu vou pesando assim, gente, tipo, como eu vou fazer os 50 brigadeiros dourados, eu peso só os 50 brigadeiros, pra não me confundir na hora da contagem, porque eu vou fazer 400 docinhos, pra não ter que pesar todo e depois ficar contando, até porque me atrapalha um pouco, né? Então eu peso 50, finalizo os 50 e depois eu vou pesar os outros sabores. Então, finalizei ali, agora vou bolear os brigadeiros e jogar eles ali no confeito. Gente, veja que lindo esses brigadeiros dourados. Eu tô apaixonada por esses confeitos dourados. E, gente, não tem segredo, é só bolear. Eu untei minhas mãos ali com manteiga mesmo, tá? Bota um pouquinho de manteiga. Tem gente que unta a mão com água, eu não gosto, eu prefiro a manteiga. Bota um pouquinho e aí eu dou essa chacoalhadinha ali, ó. Chacoalho ali e depois eu vou bolear ele novamente para arrumar, né, os confeitos no brigadeiro. Aí eu tô separando as forminhas e é isso, ó, boleio ele ali e brigadeiro normal, gente. Só bolear e pronto, finalizar eles ali. E eles ficaram muito lindos mesmo. Brigadeiros dourados finalizados. Agora vou pesar mais 50 brigadeiros para bolear eles com o confeito normal mesmo, o tradicional de chocolate. Como já falei, vou pesando aí eles entre 13 e 14 gramas e o restante do peso será adicionado no confeito, né?
Então, pessoal, finalizado aí, já se foram 100 docinhos, tá? 50 tradicionais e 50 brigadeiros dourados. Essa é a caixa de 35 por 35, tá? Eu usei ela para colocar 100 docinhos, caberiam aí uns 120 mais ou menos, tá? Só para vocês terem uma base. E agora vamos começar a pesar ali o nosso beijinho, que é o nosso brigadeiro de coco, né? Mesma coisa, vou pesar a massinha deles ali com 13 ou 14 gramas e o restante do peso para completar as 15 gramas vem com o confeito. Esse aí eu vou bolear ele no coco ralado mesmo. E o processo é o mesmo, unto a mão com manteiga, bolei o brigadeiro ali. Esse aí eu tento deixar ele o mais redondinho possível, porque diferente do brigadeiro, que a gente boleia ele uma segunda vez, esse aí eu não boleio, tá? Eu deixo ele bem redondinho, jogo ele ali no coco e dou uma balançadinha ali na assadeira, que já já vocês vão ver, pra poder... Eita, nem mostrei. Mas enfim, eu balanço ele ali, ó, e nem boleio novamente, tá? Tem uns que dão uma deformadinha e aí eu dou uma ajeitada, mas na maioria eu só melo ali, só dou uma balançadinha na assadeira para os cocos grudarem, né, no brigadeiro e enfim. E aí eu já vou finalizando ele ali com o cravinho, né, que é um beijinho. Beijinho sem cravinho não é beijinho, é apenas um brigadeiro, né, isso? Enfim, finalizando ali os brigadeiros de coco. Agora vou pesar aí o nosso bicho de pé ou moranguinho. Tem gente que conhece como bicho de pé, né? E tem gente que conhece como moranguinho. Mas enfim, esse aí eu já vou pesar ele com 15 gramas, porque vou bolear ele no açúcar cristal. E o açúcar cristal ele não vai dar muita diferença no peso do brigadeiro. Então já peso ele ali com as 15 gramas. Esse daí eu também tento bolear ele o mais redondinho possível, porque ele também não é boleado uma segunda vez, tá? Porque se a gente bolear, na minha concepção, né? Se eu bolear ele já com açúcar, não vai ficar muito bonitinho, né? Eu prefiro ele só meladinho ali no açúcar mesmo e é isso. Eles ficaram assim, bem bonitinhos. E aí eu já vou juntar ele ali com os beijinhos. E lá se vão mais 100 brigadeiros, tá? Então, 200 brigadeiros já foram finalizados. E agora me resta somente mais 200 brigadeiros, que são 400, né? Já vou arrumando eles aí na caixinha pra separar e me dar espaço de fazer o restante, né? E eles ficaram assim, bem bonitinhos. Agora, pessoal, chegou a hora de um brigadeiro que eu amo, acho ele muito lindo, porém é muito trabalhoso de fazer, que é o Dois Amores, tá? Como vocês sabem, Dois Amores é a junção de dois sabores de brigadeiros, né? Então, aí eu tô pesando, como o brigadeiro ele tem 15 gramas, eu peso 7 gramas de massa branca, que é a de leite ninho, e 7 gramas de massa preta, que é a de chocolate. E aí eu depois tenho que bolear massa por massa, para depois juntar as duas e bolear elas juntas. Então aí já me deu um total de 300 brigadeiros, porque são 100 massa branca e 100 massa preta, para depois juntar as duas, no caso 200, né? Juntar as duas e fazer 100 brigadeiros dos amores. Mas é isso, né? Então, já boleei ali uma parte da massa branca e uma parte da massa preta. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu amasso ali as duas, tá vendo? Juntei elas duas e aí eu vou bolear as duas juntas pra me dar o brigadeiro de Dois Amores. E ela fica assim, bem divididinho, meio a meio, né? E é isso, minha gente. Tem que ter paciência e tem que gostar bastante do que faz. Ó. Tem uma mão ali aparecendo, é a mão do meu esposo, que eu pedi uma ajudinha para ele, porque os 400 docinhos se transformaram em 700 docinhos, né? Como eu expliquei, eu tive que bolear separadas duas massinhas para depois unir. E aí eu pedi a ajuda dele para adiantar o processo, né? Aí ele me ajudou ali a bolear.
Eu já tinha boleado a parte branca, ele foi boleando a parte preta e eu fui juntando as duas. E é isso, eu vou boleando ali as duas partes juntas e vou colocando ali no açúcar cristal. Tradicionalmente ele é feito assim ou com o açúcar de confeiteiro. Porém, se eu fizesse ele no açúcar de confeiteiro, eu ia ter que peneirar para tirar o excesso, né, do pozinho do açúcar. E trabalho é o que eu menos quero agora, né, porque eu já tinha muita coisa para fazer e só ia me dar mais trabalho. Então eu preferi bolear ele no açúcar cristal mesmo. E é isso, dou uma balançadinha ali na forma, na assadeira, né, que tá ali o açúcar com os brigadeiros. E depois eu passo eles para forminhas. Vou boleando ele ali, ó, com cuidado para deixar ele o mais redondinho possível. Essa parte aí eu gravei com o celular em pé e nem percebi, né? Mas enfim, era só para mostrar como eles ficaram. Agora eu tô aí com o açúcar cristal e eu vou tingir ele com o pó para decoração azul marinho da Fab também, tá? Eu só jogo ele ali no açúcar e misturo porque ele já faz o trabalho sozinho, né? Ele já vai tingir o açúcar. Essa quantidade que eu coloquei ficou fraquinho, ficou um pouco clarinho. Mas aí eu adicionei um pouquinho mais para ele ficar num tomzinho mais escuro e ele ficou desse jeito. E aí eu vou bolear os brigadeiros de surpresa de uva e de leite ninho, que a cliente pediu azul e eu preferi fazer desse jeito, tá? Já coloquei ele ali e aí... Então, pessoal, finalizei aqui os docinhos. Esse aqui eu tenho ele de leite ninho e surpresa de uva. E para diferenciar o sabor, eu vou carimbar eles aqui, ó, com o número 1, porque a festinha é de 1 ano, né? E aí os de leite ninho, eu vou dar uma carimbadinha aqui, que é para marcar o sabor, como eu disse, né? E aí vai ficando assim, com o número 1. Não gravei o processo, ele tá assim azulzinho, porque eu tingi o açúcar com o corante em pó, né? Como vocês viram. Só que eu precisei colocar o celular para carregar e também já estava um pouquinho atrasada. Então, eu adiantei aqui a produção. E é isso. Finalizando aqui os docinhos. Carimbinho não tem segredo, é só fazer isso aqui. E, enfim. Então, aqui estão os 400 doces. Aqui eu tenho moranguinho, beijinho, são 50 de cada um deles. Tenho 100 dois amores, que é o chocolate com leite ninho. Tenho 50 surpresinha de uva, que está assim azulzinho, porque foi tingido, né, o açúcar. 50 leite ninho e 100 brigadeiros, tá? O brigadeiro eu coloquei 50 com o granulado tingido com o pó dourado e 50 tradicional, tá bom? E é isso, essa foi a nossa produção de hoje.